Olá meninas! No último vídeo nós aprendemos a fazer o Paper Foundation e nesse nós vamos aprender a montar uma nécessaire com o que você aprendeu. 2 vezes 5,5 por 36, esse e esse. 2 vezes 11,5 de altura por 19,5 de largura, são 2 vezes. 11,5 de altura por 9,5 de largura, 2 vezes. O fundo, 11,5 de altura por 36 de largura. Aqui, a técnica, 11,5 por 11,5. Além disso, 2 vezes 5 por 6. A primeira etapa, você vai costurar na técnica o de 19,5 e o de 9,5. Depois disso, o de 5,5, como foi feito aqui. Depois das duas partes costuradas, observa que o coração, cada um tá para um lado, você vai costurar ao fundo. Então, vai ficar com esse conjunto aqui costurado. Depois que você unir todas as partes, você vai quiltar, deixa a manta sobrando toda a volta, faz o quilt desejado e você vai cortar todo esse excesso, deixando rente a esse trabalho aqui. O forro, ele vai ter a mesma medida, sendo que na altura, você vai deixar 1,5 cm a mais, porque esse forro, ele vai ser dividido ao meio. Todo o excesso de manta foi cortado. Nessa etapa, eu gosto de passar um zigue-zague com a sapatilha pegando a metade dentro e fora, para dar um melhor acabamento. Quanto ao forro, eu cortei o forro na mesma medida de largura e na altura, eu cortei com 1,5 a mais. Assim, eu fiz um corte no meio, costurei, deixando uma abertura aqui no meio. Essa abertura vai servir para, na finalização, eu desvirar a nécessaire por aqui. Foi cortado maior do que a largura, aproximadamente uns 5 centímetros. Vou colocar essa parte do zíper que é mais grossa de frente. Posicionar o forro de frente, direito com direito. Alfinetar pelo lado da manta. Desse jeito. Foi alfinetado. Sapatilha na letra B. Eu fiz uma costura. Depois que eu fiz essa costura, eu vou desvirar, alfinetar e pespontar. Você vai desvirar, vai puxar bem o forro e o externo e vai alfinetar para fazer um pesponto bem delicado aqui. Costurei e pespontei. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Dessa vez, eu vou pegar o tecido, coloco de frente pro zíper e do outro lado o forro. Aqui, eu vou ter o cuidado de igualar todas as partes, pegando aqui em cima e aqui no início. E vou alfinetar de novo. Dessa vez, depois que eu costurar, eu vou ter que separar o zíper para pespontar. Eu costurei, já separei o zíper e pespontei do outro lado.
Essas etapas são simples porque nos outros vídeos, basicamente, nós fizemos a mesma coisa, né? Essas etapas vocês já fizeram nos outros modelinhos de necessaire. Aqui ficou a abertura que eu falei e a parte externa com o zíper. Agora eu vou colocar o cursor, nós vamos começar o fechamento da necessaire. Veja se ficou na mesma direção. Não ficou, eu separo. Coloco de novo. Vou tentar por esse lado aqui que tá mais certinho o zíper. O tecido ficou certinho, eu tiro. Fechei os dois lados do zíper. Vou colocar o cursor novamente. Como colocar cursor também no nosso canal, nosso primeiro vídeo, ensina como colocar o cursor. Então, agora a próxima etapa é separar o forro e a manta. Antes de prosseguir, eu quero que vocês façam o seguinte. Os dois pedaços de 5 por 6, dobrar ao meio, costurar na altura onde tem 5 centímetros, deixando que fique com 3 por 5. Dessa maneira. Depois, centraliza a costura, abre e vai desvirar. Então, você vai ter duas partes desviradas com a costura centralizada. Vamos pegar esse conjunto, dobrar o zíper, procurar aqui as costuras, ó, e marcar o meio. Eu quero que marque o meio aqui com o pique. Você vai dar um pique com a tesoura aqui, aqui e dos dois lados do forro. De frente aqui com o zíper, você vai pegar cada pedaço desse, dobra ao meio e vai passar uma costura aqui. Você vai alfinetar centralizado e vai passar uma costurinha bem na pontinha, que é para poder tirar esse alfinete. Você trabalhar tranquila que esse pedacinho ele não vai sair do lugar enquanto você estiver costurando. Faz isso dos dois lados. Essa vai ser aquela parte onde você segura para poder abrir e fechar o zíper. Então, ela fica aqui, bem centralizada sobre o zíper. Passa a costurinha dos dois lados para poder tirar o alfinete. Vai pegar a marcação do meio, vai colocar de frente com o zíper, já que ele é a minha referência, e vai também trazer o forro na marcação que você fez no meio. Põe um alfinete aqui, para você poder alfinetar o restante. Essa necessaire é boa porque ela te dá várias marcações para você conferir se está tudo certinho. Então, quando você for alfinetar aqui, ó, a própria costurinha do tecido você encontra também. Separado, eu quero que você alfinete a parte com manta. Vai alfinetar o outro lado também, unindo as costuras. Esse cuidado é
quando você desvirar sua nécessaire, ela vai estar perfeita. Todas as costuras se encontram. Alfinetei a parte que tem manta. Agora, vou alfinetar o forro do mesmo jeito. Vou esticar certinho aqui e separado eu vou alfinetar. Eu vou repetir esse processo na outra extremidade também, igualzinho. Depois que você alfinetar os dois lados do forro, os dois lados da manta, você vai costurar exatamente a partir do zíper pra cá, no forro também, daqui pra cá, procurando manter essa costura na mesma direção. Do outro lado, do zíper pra fora e na manta do zíper pra fora. Ficou dessa maneira. Desse lado costurado e alfinetado. No forro também. Se você observar, sobre o zíper, eu não fiz uma costura. Como eu separei, fiz tudo, cada parte de uma vez, não foi possível costurar aqui sobre o zíper. Isso vai ser feito agora. Então, eu tiro esse alfinete. Para ficar bem certinho, eu vou posicionar essa costura na direção dessa. E aí, coloco um alfinete. Repito do outro lado. Na mesma direção. A partir do início da costura, eu faço um retrocesso bem curto e costuro até encontrar a outra, também finalizando com retrocesso. Desse jeito. Retrocesso, costurei e do outro lado a mesma coisa. Você vai repetir dos dois lados. Fiz a costura dos dois lados. Vou cortar o excesso de zíper. E vou marcar, eu vou fazer um quadrado em cada ponta de 5 centímetros. Quando você chegar nessa etapa, você vai medir quanto tem essa parte. Daqui. Eu tenho 20 centímetros. Então, 20 mais 20, eu tenho 40 no total. Então, se eu tenho 40 no total, eu vou dividir por 4. Vai dar 10. Então, cada lado da minha nécessaire vai ter 10 centímetros. Como eu vou calcular a caixinha de leite? A caixinha de leite, ela é simplesmente a metade do lado, já que eu quero ela quadradinha. Se cada lado vai ter 10, eu vou calcular a metade, então a minha caixinha de leite vai ser com 5 centímetros. Então, eu vou medir da costura para dentro 5. E da dobra para dentro 5. E vou riscar em todos os cantos um quadrado de 5 por 5. Fiz a marcação em todos os cantos. Não preciso marcar no forro, porque o forro eu vou alfinetar e vou cortar junto.
Eu não posso cortar na linha, porque a linha é a marcação dos 5 centímetros. Eu tenho que cortar dentro, deixando margem de costura. Então, mais ou menos, eu vou cortar, deixando margem de costura. Para quem não tem prática em cortar sem riscar, você pode usar aquela marcação da reguinha do paper, que você viu no outro vídeo. Tá? A mesma reguinha que nós usamos para fazer o paper foundation, aquele degrauzinho, você pode riscar aqui dentro, que aí fica mais fácil de você cortar, fica certinho. Eu tô cortando o forro junto, ó. Depois que eu cortei, eu vou pegar cada parte dessa, abrir, para costurar, fazendo a caixinha de leite. Alfinetei todas as aberturas da parte da manta e vou costurar na margem da sapatilha. Antes de você repetir o mesmo processo no forro, você dá um jeitinho de abrir o zíper. Aqui mesmo pela caixinha de leite, você consegue olhar onde está o carrinho do zíper ou pela abertura. Ó, tá aqui, não tá? Aí você faz assim, ó. Afasta o carrinho e abre. Já deixa ele aberto, porque vai facilitar para você alfinetar o forro. Tá bem? Costurado. Agora eu vou costurar. Aproveitei e já costurei também as caixinhas do forro. Pela abertura, eu vou desvirar. A abertura do forro, você vai fechar a mão ou a máquina com a linha na mesma cor do forro. Aqui, para você entender, é o que eu estava explicando da caixinha de leite. Então, nós medimos que tinha 20 de um lado, então o dobro, 40 toda a volta. Porque se eu medir daqui do meio do zíper até aqui, tem 40. Então, 40 dividido por 4 lados, eu tenho 10. Só que a minha caixinha de leite, ela é feita a metade. Então, a metade de 10, 5. Para que ela fique assim, quadrada, você deve fazer esse cálculo. Sempre que você chegar nessa etapa, você vai medir primeiro quanto você tem aqui para poder dividir por 4, vai descobrir qual é a medida do lado. Divide por 2, vai descobrir quanto você precisa usar o quadradinho para fazer a caixinha de leite. Mais um modelo. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo vídeo.